O vídeo de hoje é mais um da série Não É Bem... Nossa! Uau, veio assim. Credo. A Bíblia possui um trecho que diz assim: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Será que Deus possui um grande odre aonde Ele recolhe e Ele guarda, armazena as lágrimas de todos aqueles que choram diante dEle? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Assista ele até o final. Vamos lá? Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensinando a Bíblia. Eu me chamo Bernard e antes de iniciar o vídeo de hoje, eu já convido cada um de vocês a se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixarem o like nesse vídeo e também seguirem o Instagram, @canal Ensinando a Bíblia. O vídeo de hoje é mais um da série Não É Bem Assim. E o texto que nós vamos analisar hoje se encontra no Salmo 56, no verso 8. Vamos abrir lá. Para nós entendermos esta passagem, é preciso que antes nós analisemos o seu contexto. Todo o Salmo 56 é um hino de Davi a Deus. E ele traz a ocasião em que Davi foi preso pelos filisteus na cidade de Gate. E aí eu deixo aos irmãos a recomendação de lerem o contexto desse salmo. Todo o contexto, toda a história que aconteceu por trás do salmo, ela é narrada no primeiro livro do profeta Samuel, nos capítulos 21, a partir do verso 10, até o capítulo 22, verso 2. Todo o Salmo 56 é uma expressão da confiança de Davi em Deus. Ele tinha a certeza de que, mesmo em meio a lutas, a tribulações, o Senhor o guardaria e o livraria de todo o mal. E aí vamos ler o que Davi escreveu no verso 8. Diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? E aí vamos destrinchar o verso 8 para que nós entendamos o que Davi quis dizer com estas palavras. No início ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Isso não quer dizer que toda vez que Davi andava, o Senhor ia lá e contava os passos dele. 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40. Não. Não é esse tipo de contagem. Não é isso que nós devemos entender com esse texto. Quando Davi diz aqui, contaste os meus passos, significa que Deus conhecia todas as coisas sobre Davi, que nada era oculto a Deus. Na sequência do verso 8, Davi escreveu assim: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. A primeira coisa que nós precisamos compreender é o que é um odre. Um odre nada mais é do que um objeto, um utensílio, um recipiente, como se fosse um saco que era feito de pele de animais e que era utilizado tanto para poder transportar quanto para armazenar líquidos. O Senhor Jesus, ele também falou num determinado momento sobre odres. Lá em Mateus 9,17, ele fala sobre odres novos e odres velhos, sobre vinho novo e vinho velho. E a partir disso, nós podemos entender que os odres eram os recipientes utilizados para poder armazenar o vinho. Essa passagem é também muito interessante para nós e um dia eu vou até trazer o entendimento dela aqui para os irmãos. Voltando ao verso 8, lá do Salmo 56, quando Davi escreveu, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não quer dizer que no ato em que Davi chorava,
Deus ia lá com o seu grande odre e recolhia o líquido que escorria dos olhos de Davi. Não é isso que nós devemos entender quando ele escreveu isso nesse salmo. Aqui nesse trecho, Davi ele utiliza uma linguagem figurada, nesse caso a metáfora. Ele não quer dizer que na realidade Deus estava recolhendo as lágrimas dele. O ensino por trás desse texto é que Deus, ele dá atenção compassiva a todos aqueles que clamam a Ele, a todos aqueles que choram diante dele. É isso que quer dizer esse texto. E nós também utilizamos esse tipo de metáfora no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós estamos com um amigo muito querido, com uma pessoa que nós amamos, que nós gostamos bastante, a gente não se refere a ela dizendo assim: ah, fulano é tão legal que eu tenho vontade de colocar ele num potinho, ou fulano é um grande amigo, eu amo tanto fulano que o meu desejo é de pegar ele, colocar dentro de um potinho e guardar. Então, é o mesmo significado aqui no texto de Davi. Há milhares de anos atrás, essa frase, essa metáfora já era utilizada. E, novamente, o que Davi quer dizer quando ele escreveu "Recolheste as minhas lágrimas no teu odre", é simplesmente que Deus, aquele que conhece todas as coisas a respeito dele, dá atenção a Davi, que Deus dá uma atenção compassiva, uma atenção misericordiosa, que Deus conhece os sofrimentos do seu servo. Era isso que ele quis dizer aqui nesse trecho. E na última parte, na sequência do verso 8, diz assim: não estão elas inscritas no teu livro? É a mesma linguagem, é o mesmo significado das frases anteriores. Não é que Deus pegava as lágrimas de Davi e derramava assim num livro. Não. Deus, ele não tem interesse nenhum nas lágrimas, no líquido que escorre dos olhos de uma pessoa. O que significa simplesmente era que o choro de Davi, o sofrimento de Davi era conhecido por Deus. Deus ouvia o seu clamor. Mais importante do que ver o choro físico, as lágrimas que escorrem dos olhos, é Deus vendo o choro da alma, vendo o sofrimento, vendo a angústia da alma do salmista. Nós podemos até em oração chorar diante do Senhor, derramar lágrimas diante dele. Isso é normal, faz parte da expressão da nossa alma. Um sentimento que é interno, ele se manifesta de maneira exterior. Ele se manifesta através do nosso corpo. No caso de uma tristeza, de uma angústia, de um sofrimento, esse sentimento se manifesta através das lágrimas. E nós podemos até em oração falar: Senhor, contemple as minhas lágrimas, recolha as minhas lágrimas, mas nós devemos entender o sentido que há por trás disso. Não que Deus venha de fato com um odre ou com um potinho e recolha as nossas lágrimas. Não. O que Deus se interessa é no sentido que existe por trás dessa oração, que é o que? Senhor, dê atenção compassiva a mim, olha para mim, ouve o meu clamor, atenta ao meu sofrimento. Bem, esse foi o vídeo de hoje e eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. Vocês sabiam disso? Alguém aqui pensava que Deus literalmente recolhia as lágrimas daqueles que choram diante dele? Se você pensava assim, agora você já entendeu, agora você já recebeu o sentido real desta passagem. Por isso eu peço que deixem aqui nos comentários se essa informação foi útil para você ou não. Eu convido também a curtirem esse vídeo, a compartilharem se
vocês acharem que esse vídeo ele é útil, ele traz uma mensagem importante, uma informação relevante, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e também seguir o Instagram, @canal Ensinando a Bíblia. Eu agradeço a todos que ficaram até o final, desejo um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.